Em entrevista à TV Brasil, emissora do governo federal, o vice-presidente da República, General Mourão, asseverou a necessidade de o governo Bolsonaro combater distorções internacionais a respeito do Brasil e de sua produção agrícola. Mourão declarou: é preciso deixar claro que apenas 3% da nossa produção agrícola vem da Amazônia. A soja que vem da Amazônia é muito pequena quando comparado ao centro-oeste e ao sul. Temos novas fronteiras agrícolas. A respeito da disputa de narrativas, o oficial salientou: isso é um trabalho incessante. No ano passado, perdemos o domínio da narrativa em virtude dessas pressões. Temos de fazer uso de um sistema de comunicação social eficiente, falando e mostrando o que nós somos, indo aos países que colocam óbices e empecilhos ao agronegócio brasileiro. Assista. O senhor falou da questão da produtividade ali na Amazônia Legal, e a gente pode também ampliar um pouquinho essa questão para a produtividade do agronegócio brasileiro, que é super competitivo. Como é que está essa interlocução, o senhor também falando pelo bloco, da questão dos fundos de investimento externos? Como é que está essa interlocução com gestores de fundos de investimentos do exterior, países que financiam, Alemanha, Noruega, o Fundo Amazônia, em relação a essa questão que parece que está ocorrendo lá fora, uma análise que talvez não seja a narrativa do Estado brasileiro? Olha, a primeira coisa que todos nós temos que ter consciência é que o agronegócio brasileiro é um hard power do nosso país, né? Ninguém pode falar em segurança alimentar no mundo hoje se não colocar o Brasil sentado na mesa. O Brasil alimenta 1/7 da população mundial, até mais de 1/7 da população mundial hoje. Então são mais de 1 bilhão de pessoas que têm comida na mesa, fruto do trabalho dos agricultores brasileiros, né? E de toda essa cadeia de valor que é gerada aqui dentro do nosso país. Aí é óbvio que isso, né, ele traz uma concorrência para os agricultores de outros países que não têm a tecnologia, eu que deixo muito claro, a tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, e óbvio, né, e outros. O espaço vital, né, as características do nosso país de ter água, sol, terra agriculturável, né, em grande escala. Então esse é o nosso diferencial. E a tecnologia também, né? Sim, a tecnologia que foi gerada desde os anos 70, né, pelo trabalho desenvolvido no seio da Embrapa. E nos últimos 40 anos a produtividade aumentou muito mais do que a área agricultável. Muito mais, muito mais. Hoje nós temos em torno de 7,8% da terra brasileira que é voltada para a lavoura, né? E nós alimentamos isso aí de gente que eu estou te falando, né? Então, realmente, nós atingimos um patamar, um diferencial e uma capacidade tecnológica que, inclusive, pode ser exportada para outros países, né? Então, isso leva a que exista, né, uma busca por determinados grupos, né, de tentar associar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro ao desmatamento da Amazônia. E aí tem que ficar muito claro que da Amazônia, daquela área antropizada, humanizada, que eu falei no começo da nossa conversa, apenas 3% da nossa produção agrícola vem de lá, né? Então isso tem que ficar muito claro, né? Não vem, a soja que vem da Amazônia é muito pequena, né, comparada com o restante do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, do Sul, né? Matopiba, não vamos esquecer do Matopiba, né? Então nós temos novas fronteiras. Agora essa disputa de narrativas, como é que o senhor está vendo? O Estado brasileiro está conseguindo colocar a narrativa dele também em pauta? Isso é um trabalho incessante, né? No ano passado nós perdemos esse domínio da narrativa, né, fruto dessas pressões que eu estou te colocando, e nós temos que a todo momento fazer uso, né, de um sistema de comunicação social eficiente, né, falando o que nós somos, mostrando o que nós somos, indo, né, aos países que colocam algum tipo de empecilho, algum tipo de, vamos dizer assim, de óbice, né, ao que é o agronegócio brasileiro, para a gente tirar da pauta, né, esses aspectos negativos. Agora, em nenhum momento, nós deixamos de reconhecer que existem problemas na área da Amazônia, né,
problemas ligados ao desmatamento, à queimada, à exploração mineral de forma ilegal, e que é responsabilidade do Estado brasileiro impedir que isso aconteça. E a questão da reativação do Fundo Amazônia, que o senhor também o Fundo Amazônia, né, ele é fruto de uma doação conjunta dos governos da Alemanha, Noruega e uma parte da nossa Petrobras. O grande doador é o governo da Noruega, né? Fruto das discussões ocorridas no ano passado, até porque quando o nosso governo assumiu, se resolveu observar onde tinham sido efetivamente alocados os recursos do Fundo Amazônia, porque a nossa preocupação, e aí isso foi muito colocado pelo ministro Ricardo Salles, né, era de que a gente não ficasse financiando, ou o fundo ficasse financiando projetos tipo assim, fazer um estudo sobre a possibilidade da produção de açaí na Amazônia, né, onde 80% dos recursos se destinariam ao pagamento do pessoal empregado e só 20% para a atividade fim, né, porque é uma coisa muito clara que toda vez que você faz um convênio com recursos, apenas 10% podem ser destinados à atividade administrativa, ou seja, pagamento de pessoal, viagem, diária, seja lá o que for, né? E os outros 90% é para entregar o produto o qual você foi contratado, né? Então isso gerou alguns desentendimentos, mas, né, nós nos sentamos à mesa com os representantes desses dois países, mais notadamente com o representante da Noruega, né, e colocamos o compromisso do Estado brasileiro, hoje representado pelo governo do presidente Bolsonaro, no sentido de combater as ilegalidades e a gente voltar a destravar os recursos que estão parados. E o senhor também discutiu recentemente a questão de reestruturar o fundo e tirar ele do orçamento e do teto de gastos. Como é que seria isso? Na realidade, né, o que acontece? Os recursos do fundo eles podem ser empregados dentro do governo federal, dentro dos governos estaduais ou dentro da sociedade civil, das organizações do terceiro setor. Aqueles recursos que são para cobrir projetos do governo federal têm impacto no teto de gastos. Essa é uma discussão, né, que na última reunião do Conselho do Fundo Amazônia nós colocamos para o ministro Paulo Guedes. Eu sou um defensor do teto de gasto como a grande âncora fiscal que nós temos hoje, nós não podemos burlar isso se não tivermos uma outra alternativa. Até porque ela trouxe confiança do mercado para a gestão pública. Não é nem a questão do consenso do mercado, é que o Brasil tem que passar confiança, economia é confiança, economia é relacionamento, relacionamento é confiança, né? É igual a casa da gente. É uma ciência humana, né? Se você não confia na tua esposa, o casamento acaba, né? Então, e vice-versa, né? Então, é dessa forma que eu vejo essa questão, não é, do teto de gasto, a questão do Fundo Amazônia, mas eu acho que o fundo, ele hoje pode servir muito para o apoio aos nossos estados e municípios, e eu já tive algumas reuniões com os nossos governadores alertando para que tenham projetos factíveis, para no momento que o recurso do fundo estiver destravado, eles entrem com esses projetos e possam, né, utilizar esses recursos da forma mais rápida possível. Agora, o senhor falou essa questão da economia e eu vejo que o senhor gosta de economia, porque no ano passado, por exemplo, o senhor percorreu o Brasil e fez várias palestras, conversou com empresários e tal. O senhor não considera que o desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma fonte de divisa econômica para o Estado brasileiro e que pode ser muito ainda explorado? Não há dúvida, né? A Amazônia é a última fronteira inexplorada do mundo. Fora a Antártica, você tem a Amazônia. Mas tem que ser explorada dentro dos olhares, dos conceitos do século XXI. Eu tenho feito alguns comentários, né? Quando no século XIX o avanço ali nos Estados Unidos, a famosa corrida para o oeste, e depois a corrida do ouro na Califórnia e lá no Alasca, no Yukon, né? Se fosse realizada agora, será que seria feita da mesma maneira? Com certeza não, né? Então nós temos que ter essa noção. O capitalismo mudou muito. E é óbvio, né? E as pressões mundiais são muito grandes, né? Então nós temos que saber utilizar os recursos da Amazônia da melhor forma. Eles estão centrados em cima daquilo que nós já tocamos aqui, da bioeconomia, aproveitando a enorme biodiversidade existente na floresta, né? Nas áreas de fármaco, ficoterápico, né? Cosméticos, né? A questão da piscicultura, da silvicultura. Nós temos um amplo espectro, né,
de atividades econômicas que podem ser... Petróleo, gás natural, minérios. Aí a produção mineral, ela tem que ser explorada, né, de forma sustentável, dentro dos parâmetros de preservação do meio ambiente que caracterizam o nosso século, né? Aí existe outra discussão, que é a questão da exploração mineral em terras indígenas, que a nossa Constituição, em seu artigo 231, prevê, desde que regulamentada pelo Congresso. Já lá se vão 32 anos, praticamente todos... E com a anuência das comunidades indígenas. Justamente. E praticamente nesse período aí, todos os governos apresentaram algum projeto de lei sobre esse assunto, né? O nosso governo apresentou, então está na hora do Congresso decidir sobre esse assunto, né? Porque uma vez que você conceda uma lavra de determinado minério numa terra indígena, isso será feito dentro dos parâmetros da nossa legislação ambiental, de forma organizada. Aquele grupo, aquela etnia indígena vai receber recursos, né? Então terá seus royalties pagos, né? O Estado brasileiro vai recolher imposto, ou seja, nós teremos uma atividade legal e não as ilegalidades que a gente vê prosperar hoje. E como é que o senhor vê esse projeto avança no Congresso? É uma discussão complicada, porque eu vejo que existem inúmeros interesses embutidos, né? Muitas vezes a ilegalidade, ela beneficia determinados grupos, né? E aí nós temos que saber discutir esse assunto dentro do Congresso, né? Estabelecer os mecanismos de diálogo necessário para que os representantes, né, do povo brasileiro, em particular da Amazônia, né, entendam a importância desse assunto. Agora, o senhor falou um pouquinho também da questão da tecnologia. A gente tem o DETER, a gente tem o PRODES, a gente tem o Sensipan, são vários sistemas que monitoram ali o desmatamento na Amazônia em tempo real, de diversas formas. Ainda nós vamos ter um novo satélite ano que vem, é isso que vai contribuir para esse... Esse é um trabalho que vem sendo feito aí pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, a equipe do ministro Marcos Pontes, né, que nós tenhamos um satélite com tecnologia radar nosso, né, que a gente não precise comprar imagens de radar de outros sistemas existentes no mundo, e realmente nós tenhamos, né, um sistema de alerta que seja diário, né, porque o óptico ele não vê todos os dias, quando tem nuvem, quando tem chuva ele não vê, e o radar vê, não é? Então é importante que nós tenhamos essa conjugação de esforços e, para efeito de monitoramento, controle e apoio à decisão, esse dado esteja diariamente disponível para quem tem a responsabilidade por tomar as medidas cabíveis no sentido de impedir que ilegalidades prosperem. Não adianta eu, um mês depois, saber que a área A foi desmatada. Não me adianta isso. Eu tenho que olhar e saber que naquele momento está acontecendo o desmatamento e ali as equipes de fiscalização irem a campo e impedir que ocorra. Vice-presidente, muito obrigado pelo senhor ter nos recebido aqui novamente, participação no Brasil em Pauta. Um outro assunto, né, mas tão relevante quanto o do ano passado. Olha, eu agradeço essa oportunidade, pelo diálogo franco que nós tivemos aqui, pelos questionamentos muito bem colocados, né, e a oportunidade de expor para a sociedade brasileira aquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem fazendo em prol do desenvolvimento, da proteção e da preservação da Amazônia.